Bom dia, turma 802. Como vocês estão, meus queridos? Vamos para mais uma aula de ciências hoje, mais uma apresentação. Professora Estela aqui para o dia 14 de julho de 2020, terça-feira. Vamos falar hoje sobre algo muito interessante que são os órgãos dos sentidos. Veja essas imagens. Quais órgãos dos sentidos estão sendo usados em cada situação? Por que as impressões recebidas por meio deles são tão importantes? Pensa um pouquinho. Na primeira imagem, nós vemos uma moça sentindo o aroma, o bom perfume agradável de uma comida. Aí está usando o nariz. Nós vemos aqui os bombeiros vendo o perigo do incêndio, mas se afastando para se proteger. E nós vemos aqui uma mãe tocando o filho, fazendo um carinho no filho. Qual a importância dessas situações para vocês? Pense um pouquinho. Vamos falar então sobre os órgãos dos sentidos. O corpo humano é composto por 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Eles fazem parte do sistema sensorial, que é responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que por sua vez analisa e processa essa informação recebida. Então, os 5 sentidos são importantíssimos para o nosso dia a dia. E tudo isso que nós captamos através dos 5 sentidos são jogados pelo sistema sensorial, que vai para o nosso sistema nervoso, para analisar e processar, para botar em prática toda a informação recebida. 5 sentidos. Essas capacidades estão relacionadas com órgãos ou partes do corpo humano, como olhos, nariz, boca, ouvido e mãos, e correspondem às percepções dos homens no mundo. Como está na imagem, nós temos um ser humano e nós temos ali os olhos, ouvido, mãos, a boca e o nariz. São pequenas partes do corpo. São realizadas por meio do processo de tradução, análise e processamento das informações sensoriais, o que muitas vezes determinou a sobrevivência dos seres humanos, bem como dos animais e das plantas. Vamos falar primeiro sobre o tato. É caracterizado pela sensação do toque e por isso está relacionado com o contato com a pele, através dos neurônios sensoriais, responsáveis por enviarem as mensagens ao cérebro. Embora esteja muitas vezes relacionada com as mãos, esse sentido humano envolve qualquer tipo de sensação experimentada pela pele, seja pelos pés, barriga, pernas, dentre outros. Então, o tato, ele é uma sensação do toque, que reflete na sua pele. E nós caracterizamos muito o toque através das mãos, mas isso reflete em todo o teu corpo, porque todo o corpo é coberto por pele. Então, todo o reflexo do tato está em relação à sua pele. Vamos estudar um pouquinho sobre as camadas da pele. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, e a sua formação é unicamente celular. Está em contato direto com o meio externo. Ele permeabiliza a pele, impedindo contato com a entrada de outras substâncias. E ela renova-se constantemente pela sua resistência e faz com que a camada córnea seja gradativamente eliminada e substituída por outras. Então, a epiderme é a primeira camada da sua pele. E essa camada ela é muito resistente. Ela evita a entrada de substância, ela impermeabiliza o seu organismo com o meio externo, tá? E ela vai se renovando. A camada córnea, que é a camada de cima, ela vai desgastando, que vai se escamando. Esse tecido vai se escamando e vai saindo, sendo eliminada, mas vai se regenerando, vai sendo substituída por outras células. A segunda camada, ela é a derme. É a camada intermediária da pele e responsável pela firmeza, flexibilidade e a elasticidade da pele. Tem consistência gelatinosa e é formada por fibras de colágeno, fibras elásticas, terminações nervosas, vasos sanguíneos,
glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Então, todas as nossas glândulas estão na derme. Quando você elimina suor, é porque é eliminado pela glândula sudorípara, que está na sua derme. Quando você libera gordura da tua pele, são das glândulas sebáceas. E quando você faz um corte na sua pele, ele vai atingir os vasos sanguíneos que está na sua derme. E aí nós temos a imagem ao lado para você comparar tudo aquilo que foi dito. Nós temos o alfabeto Braille, que permite que deficientes visuais leiam por meio do tato. Foi criado considerando a capacidade existente na polpa, tá, gente? Desculpa, na ponta dos dedos, de perceber de uma só vez cerca de 6 impressões táteis. Então, essa camada de cima do dedo, ela é muito sensível. Então, cada sílaba, cada consoante, cada vogal, cada letra tem uma determinada quantidade de bolinhas, né? E é em alto relevo. Então, ele vai conseguindo ler, formando as palavras através do tato, pela leitura das mãos. O que pode afetar o tato? Doença chamada hanseníase, que é a famosa lepra, porque destrói a pele. A lesão da medula espinhal, que tira toda a sensibilidade nervosa. E micoses, porque a micose também corrói a pele e tira a sensibilidade da pele. Outro é a audição. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição, na medida em que detectam os sons, ruídos e barulhos do exterior e enviam essas mensagens para o cérebro, que as interpreta. O fato de possuirmos uma orelha de cada lado da cabeça nos ajuda a ter uma melhor percepção de localização da origem do som. A orelha ela é dividida, queridos, em duas partes, a interna, externa e a interna. E entre isso nós temos a orelha média, tá? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso para você entender melhor. A orelha externa é a que chamamos comumente de orelha, é o que você vê. Através dela são captadas as ondas sonoras de ar, que seguem pelo canal auditivo e logo a seguir passam para a orelha média, localizada mais internamente, fazendo vibrar o tímpano e os 3 pequenos ossos da orelha média, que nós temos dentro da orelha média, os ossos martelo, bigorna e o estribo, que vocês podem comparar na imagem ao lado, está tudo lá sinalizado. Essa vibração, ela chega até a janela oval, que faz a ligação entre a orelha média e a orelha interna, que, como o próprio nome diz, é a que está localizada na parte mais interna do seu ouvido. E nós temos a orelha interna, que também é conhecida como labirinto. A vibração chega até a cóclea, órgão cujo interior possui líquidos e pequenos pelos. Com a vibração, os líquidos e pelos estimulantes os nervos auditivos, causando impulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro como som. Então, o labirinto é onde recebe toda a informação. E quando nós temos problemas no labirinto, nós temos alguns distúrbios que vamos analisar e estudar mais à frente. Doenças da audição, doenças do labirinto. Geralmente chamamos tudo labirintite. Tipo de vertigem, causam tonturas, dor de cabeça, desequilíbrio e mal-estar. Temos a otite, que é uma infecção do ouvido médio com inflamação e acúmulo de líquidos. Causa muitas dores e, se forem frequentes, podem levar à surdez. Temos a surdez, que é a ausência ou diminuição considerável da audição. E o zumbido, que são ruídos que só a pessoa ouve, como som de fantasmas, que podem ser como som de abelhas ou chiados, geralmente associada à perda de auditiva. O que pode afetar a nossa audição? Exposição a sons muito altos. As pessoas tendem a colocar fone no último volume. Isso prejudica muito a audição. Poluição sonora, perfuração do tímpano. Não fique enfiando qualquer coisa dentro do seu ouvido, que pode perfurar o tímpano e pode prejudicar a sua audição. Otite na orelha média, que é a infecção bacteriana, que pode atingir a orelha e prejudicar também. Fratura dos ossos da orelha média
e traumas com ferimentos na cabeça. Vamos falar agora da visão. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão, uma vez que eles visualizam o objeto e mandam a mensagem para o cérebro, que faz a decodificação interpretando-a. Nos seres humanos, o bulbo-olho é uma esfera com cerca de 3 centímetros de diâmetro, onde as principais partes são. Estamos falando do seu olho no todo, tá? Que é o bulbo. Primeiro, a córnea é uma membrana transparente que está presa à esclera na parte da frente do olho. Permite a entrada da luz e, juntamente com o cristalino, faz com que ela seja focada para a retina. A transparência e a curvatura da córnea são essenciais para assegurar uma visão nítida. Temos a esclera, que comumente chamada de branco do olho. É a camada mais externa do olho, constituída de um tecido fibroso bastante denso e resistente, e tem como função proteger o globo ocular. A ela estão ligados os músculos que controlam os movimentos dos olhos. Retina é a camada mais interna do olho, constituída por 2 tipos de células, designados bastonetes, que são células extremamente sensíveis à luz, que permite a visão em condições de baixa luminosidade e detectam apenas a tonalidade de cinza. E temos os cones, que são células menos sensíveis à luz, que distinguem as cores e as tonalidades. Tem a parte do humor vagoso, que é um fluido que está situado entre a córnea e o cristalino, preenchendo assim a câmara anterior do olho. Tem o humor vítreo, de fluido gelatinoso que está situado entre o cristalino e a retina, preenchendo assim a câmara posterior do olho. A íris, que é a parte colorida, bonita do olho, está situada entre a córnea e o cristalino. É uma musculatura retrátil que se expande e se contrai, regulando a quantidade de luz que entra no olho através de um orifício chamado pupila. É quando você tem um contraste de luz e os seus olhos eles ficam maiores, a íris, né, através da pupila, e menores. Temos a pupila, que é a parte escura, localizada no centro da íris. Apesar de muitos pensarem tratar-se de um pequeno círculo de pigmentação escura, é na verdade um orifício. A sua dimensão ela é aumentada ou reduzida pela íris, consoante a quantidade de luz recebida. Como eu falei, quando a luminosidade é baixa, a íris dilata a pupila para que seja captada a maior quantidade de luz possível. Quando a quantidade de luz é muita, a dimensão da pupila é reduzida pela íris, diminuindo assim a entrada de luz e evitando que o indivíduo seja ofuscado. Perfeito isso, né? É lindo de se imaginar essa perfeição do corpo humano. Aí nós temos a imagem, tá? Com o olho, o bulbo em si, tá? Com as pálpebras, pupila, a esclerótica e a íris. E aí o corpo por dentro do olho, tá? Corpo ciliar, córnea, íris, cristalino, corpo ciliar, esclerótica, retina, carótida, nervo óptico, que é conectado a tudo, e o humor vítreo. Imagem linda, né? Doenças que podem acarretar da visão. Primeiro, a miopia, que é a dificuldade de ver o que está distante. A hipermetropia dificulta de ver o que está perto. O astigmatismo tem a visão distorcida. A presbiopia, conhecida como vista cansada, é uma dificuldade geralmente causada pela idade, de ver com nitidez o que está perto. Tem a catarata, que é a visão turva, é quando uma película, uma membrana cresce por cima do olho, por cima da íris, por cima do olho em si. Tem o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, que pode ocasionar a diminuição de acuidade visual e até mesmo a cegueira. Tem o estrabismo, que é o desalinhamento ocular, faz com que o indivíduo não consiga direcionar os 2 olhos para o mesmo ponto. Esse desalinhamento pode ser para cima ou para baixo ou para os lados,
que nós chamamos de popularmente de vesgo, tá? Mas o nome é estrabismo. O que pode afetar a visão? Diabetes, pressão arterial elevada, uso excessivo de computadores, tablets, videogames, celulares, por causa do excesso de luminosidade na vista. Paladar. A língua é o órgão responsável pelo sentido do paladar, uma vez que capta e distingue o sabor dos alimentos, salgado, doce, azedo, amargo, além das sensações de quente e frio. Assim, as papilas gustativas decodificam o sabor e enviam as informações para o cérebro. A língua, órgão principal desse sentido, possui em sua superfície a maior parte das papilas gustativas, ou papilas linguais, que são pequenas elevações repletas de células sensoriais, cujas terminações nervosas recebem os sabores dos alimentos e os comunicam ao cérebro, desencadeando assim impulsos nervosos que têm como resultado sensações gustatórias. Antes acreditava-se que cada papila era responsável por perceber apenas uma das sensações gustatórias primárias: doce, salgado, azedo e amargo. E aqui no lado, nós temos a localização na língua, onde cada parte recebe esta informação. Podem afetar o paladar: uma afta, deficiência de vitamina B12, deficiência de zinco, herpes, ingestão de medicamentos, o nariz entupido, problemas de saúde bucal e o tabagismo. Vamos falar sobre o olfato. O nariz é o órgão responsável pelo sentido do olfato, ou seja, a propriedade de sentir o cheiro ou odor das coisas. Dessa maneira, o nariz capta os odores e envia mensagem para o cérebro, que processa essas informações. Como nós sentimos os cheiros? Em nosso nariz, o ar entra pelas fossas nasais. Vocês podem acompanhar essa descrição com uma figura ao lado, tá? E vai em direção à cavidade nasal, onde ele é umedecido, aquecido e purificado. No teto da cavidade nasal, encontramos a mucosa olfativa, também chamada de mucosa amarela, composta de células olfativas, cujos prolongamentos ficam mergulhados na camada de muco que cobre a cavidade nasais. As moléculas de cheiro que ficam dissolvidas no ar entram pelas fossas nasais, chegando até a cavidade nasal, onde se dissolve no muco e atinge os prolongamentos das células olfativas. As células olfativas mandam impulsos para o sistema nervoso, onde as sensações olfativas são interpretadas e produzidas. Então, essa imagem está muito bem esclarecida. Nós temos os neurônios olfativos, dentro das fossas nasais. Quando a substância, o aroma, ele entra pelas fossas nasais, vai até a cavidade, é absorvida pelas células olfativas, que é jogada a informação para o cérebro e você interpreta toda essa informação. A importância do olfato. Nós não sentimos os sabores dos alimentos apenas com o sentido do paladar, mas também pela estimulação das células olfativas. Isso é muito interessante, Às vezes você sente o cheiro e come pelo cheiro, Pelo olfato. E o paladar só associa a toda essa informação. Os sentidos do olfato e do paladar agem juntos para identificar melhor o gosto dos alimentos. Ao ingerirmos alimentos, eles liberam moléculas olfativas que são detectadas pela mucosa olfativa e nos dão a combinação de sabores e aromas. Por isso, quando estamos com o nariz entupido, por causa de um resfriado, nós não sentimos muito bem o sabor dos alimentos. O nosso olfato possui grande capacidade adaptativa, pois quando somos expostos a um forte odor, temos uma sensação olfativa bem intensa. Mas depois de um minuto, a sensação se tornou praticamente imperceptível. E é interessante que o olfato também nos protege. Aqui você pode perceber, se você não gosta de tal coisa, pelo cheiro você identifica aquela substância.
e você se protege. Podem causar a distorção do sentido do olfato, infecções dos seios paranasais, infecções bucais, higiene oral insuficiente, dano nos nervos olfatórios, depressão e algumas doenças específicas que podem influenciar a percepção dos cheiros e odores, comprometendo o olfato. São elas: Alzheimer, doenças endócrinas, distúrbios neurológicos, distúrbios nutricionais, intoxicação por chumbo, Parkinson, problemas respiratórios, traqueostomia, traumatismo da face ou da base do crânio e os tumores no nariz ou no cérebro. Preparei umas atividades aqui para vocês, que vocês vão copiar no caderno de vocês e responder. E eu farei depois outra apresentação para fazermos as correções dessas atividades. Tá ok, meus queridos? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.